Meu nome é Daniela, sou branquinha de olhos azuis, tenho 25 anos e estudo na Faculdade de Letras. Sempre ouvi que minha pele é como porcelana e que meus melões se destacam até sob o casaco mais fechado. Tenho curvas que falam antes de mim e um sorriso que esconde mais histórias do que revela. Naquele semestre, um professor mudou minha forma de ver as aulas e muito mais. Ele se chamava Mateus, tinha 57 anos, postura impecável e aquele olhar de quem já viu bastante para não se apressar. Voz grave, palavras medidas e um jeito de explicar a matéria como quem acaricia cada sílaba. Eu estava atrasada nas disciplinas e ele, com paciência, me ajudou a recuperar notas e confiança, mas a forma como olhava para mim não era só sobre gramática. Um dia, depois da prova final, ele se aproximou para comentar meu progresso. Seu perfume suave me alcançou antes das palavras. Quando agradeci, ele apenas sorriu, e naquele sorriso havia uma promessa que eu não soube decifrar na hora. Convite para tomar um café virou proposta para sair no sábado. Eu aceitei. Na balada, dançamos devagar no meio da agitação, como se o tempo fosse nosso e o resto do mundo estivesse em outro ritmo. Cada vez que ele falava algo ao meu ouvido, o calor subia pelo meu pescoço. As luzes piscavam, mas o brilho que me prendia vinha dos olhos dele. A música acabou, mas a melodia ficou. Voltamos tarde. Ele me deixou na porta do meu prédio, mas algo em mim não queria encerrar ali. Convidei-o para subir, dizendo que poderia conhecer meu apartamento. Ele aceitou com claro, que soou mais como um segredo que só nós dois entenderíamos. Lá em cima, conversamos sobre tudo e nada. A madrugada avançava e as palavras iam ficando mais leves, como se cada frase fosse um passo mais perto. Eu percebia que a tensão era recíproca, mas ele se mantinha contido, como quem sabe esperar o momento exato. Quando percebi, já estava tarde demais para chamá-lo apenas de professor. Havia algo na maneira como ele me olhava que desmontava minhas defesas, mesmo quando eu fingia estar distraída. E foi exatamente quando pensei que nada mais aconteceria, que ele se aproximou de um jeito que fez a madrugada prometer muito mais do que palavras. Mas o que começou naquela noite ainda não era nada perto do que viria, e eu, que achava estar no controle, estava prestes a descobrir até onde poderia ir. Ele estava sentado no sofá, apoiando um braço no encosto, observando cada movimento meu como se fosse parte de uma aula silenciosa. Eu, de pé, segurava uma taça e fingia estar distraída com a vista da janela. Mas no reflexo do vidro, eu via o brilho dele me seguindo. Sentei ao lado dele e por alguns segundos não ouvi palavra alguma. Só o som leve do relógio e a respiração que parecia acompanhar a minha. Ele inclinou o corpo e senti o calor que vinha de perto. As mãos dele descansavam sobre os joelhos, mas a tensão no ar parecia gritar que não ficariam ali por muito tempo. Falamos de coisas banais de livros, de viagens, de lembranças antigas, mas cada risada tinha um tom mais baixo, e cada pausa vinha carregada de algo que não se explicava. Eu percebia como o olhar dele passeava, sempre com respeito, mas com aquela curiosidade que aquece mais que lareira. Sabe, Daniela, ele começou com um sorriso leve. Você tem um jeito de mudar o clima da sala só de entrar. Sorri, fingindo não entender, mas por dentro eu já estava derretendo. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando. Eu cruzei as pernas devagar, sentindo o peso do olhar dele acompanhar o movimento. Ele não se aproximou de imediato, preferiu me deixar sentir o tempo, como quem prepara terreno para algo que merece cuidado. Quando falou novamente, sua voz veio mais baixa, como se fosse só para mim. Eu poderia passar a noite inteira ouvindo você. Sorri e me inclinei um pouco mais.
Era como estar à beira de um lugar que eu queria muito conhecer, mas ainda não tinha coragem de atravessar. Ele, por sua vez, parecia seguro de que eu iria, cedo ou tarde. E foi nesse ponto que percebi, não era mais ele me conquistando. Eu já estava, de alguma forma, entregando muito mais do que pensava. A noite avançava e o silêncio entre nós falava mais alto do que qualquer palavra. Senti que, apesar de toda a minha resistência, ele estava prestes a entrar em um território onde poucos já haviam chegado. Era uma dança delicada, onde cada passo precisava ser calculado, mas o desejo intenso demais para esperar. Ele deslizou pelas minhas defesas até encontrar o segredo que eu guardava só para mim. Meu corpo respondeu sem que eu pudesse controlar, como se uma parte minha já estivesse esperando por aquele toque, mas o medo ainda sussurrava para eu hesitar. Enquanto nossas respirações se misturavam, ele continuava explorando, e eu sentia cada gesto como uma promessa silenciosa. Aos poucos, ele desvendou cada curva, explorando caminhos onde eu ainda não havia ousado chegar, e o mundo lá fora desapareceu, ficando apenas o calor que crescia entre nós. O toque dele foi como uma chave que abriu portas trancadas há muito tempo dentro de mim. Naquele instante, percebi que entregar-me não era fraqueza, mas a coragem de confiar em alguém que sabia esperar o tempo certo. Quando finalmente me entreguei, foi como se uma maré me levasse para um lugar onde só a pele sabia o caminho. Entre suspiros e silêncios, ele navegou por águas que eu não sabia que existiam, me guiando sem pressa, e naquele momento, tudo fez sentido: o tempo, o desejo e até mesmo o medo que ficou para trás. E ali na calma, depois da tempestade, eu soube que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Porque algumas entregas não são apenas físicas, mas a abertura de um mundo novo dentro da gente.